ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. É com a alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudadas à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Honrai Pai e Mãe. E nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó. E você está convidado a participar conosco encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração ou ainda enviando sua sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui no nosso programa. Afinal, você é a razão deste encontro. Você pode fazê-lo através da live do Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 20 49 12 12, ou pelo telefone fixo 20 49 12 00. E é claro, ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Conheça também nossas redes sociais Hora Espírita Chapecó, no Facebook, YouTube e Instagram. Vá lá, marque aquele seu amigo que achas gostaria de ouvir sobre o tema tratado, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações das Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E na equipe de trabalho desta manhã, ainda chuvosa, né? Contamos com a presença dos nossos queridos amigos Aloine, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e Celso da Alpiva, da Casa Espírita Leucádio José Correia. Bom dia, Aloine. Bom dia, amigos. Bom estar aqui com vocês e um bom dia a todos os que nos acompanham. Bom dia, Celso. Bom dia, Mauri. Bom dia, Aloine. A nossa saudação fraterna a todos os ouvintes que nos acompanham nesta manhã. Eu sou o Mauri Busato, do Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nesta manhã. Antes, então, de darmos início à nossa conversa, o Joãozinho, o João, nosso colaborador, vai nos ajudar, porque a gente quer registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que este programa possa ir ao ar todas as semanas. São os nossos queridos patrocinadores, pelos quais pedimos licença de ouvir o recado. A Escala Construtora, no ano do seu 30º aniversário, e a Imobiliária Nostra Casa. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema de hoje é honrai pai e mãe. No 5º mandamento da lei de Deus, que é honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo 20:12. Este mandamento contém uma promessa de prosperidade terrena. Deus, graciosamente, promete que abençoará aqueles que honram seus pais, usufruindo do cuidado e da provisão de Deus em suas vidas. Honrar pai e mãe significa que devemos olhar para nossos pais sem julgá-los, agradecendo sempre quem nos concedeu a vida, que é essa grande experiência de estar vivo. Ressaltamos que a família é a unidade mais básica da existência humana na Terra. Na visão espírita, honrar pai e mãe pode ser compreendido como tratá-los com gratidão, respeito e obediência. Os pais são também os espíritos responsáveis por auxiliar seus filhos em sua jornada evolutiva. Honra ao teu pai e à tua mãe. É uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar os pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial, ou seja, termos uma virtude de respeito aos pais. Tema interessante do dia de hoje, né? Loine, como podemos interpretar este mandamento? Segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e vossa mãe. É aquilo mesmo que você já falou, né, Mauri? O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma constatação da lei geral de caridade e de amor ao próximo. E, claro, se a gente não amar o nosso próximo, também não vamos conseguir amar os nossos pais. Mas esse termo honrai, ele vai além, porque ele inclui a piedade filial. E se nós devemos, como Jesus nos dizia, amar até mesmo os nossos inimigos, então, em relação aos nossos pais, o quanto isso é valioso e é necessário. O termo honrar, ele já significa, além do amor, é o respeito, a atenção, a condescendência para com eles. Eu estive ouvindo no YouTube uma palestra da Ana Teresa Camasmi, que ela fala sobre esse capítulo do Evangelho. E ela nos diz que a gente pode estabelecer uma pequena diferença entre amar e honrar. Que a vida na Terra é o aprendizado do amor, que é para que possamos aprender sobre o amor, que nós já viemos tantas vezes e que voltaremos tantas outras. E que, se a gente não conseguir amar, porque é um aprendizado eterno, é muito longo esse aprendizado do amor, mas que nós podemos honrar. Porque honrar, a gente pode honrar porque o princípio é um princípio de comportamento do ser humano que é baseado em valores da bondade, honestidade, a dignidade. Então, que nós podemos, se a gente não tem lá ainda aquele amor por N motivos, né, que podemos ter em relação ao nosso pai ou à nossa mãe, mas que honrar nós podemos, porque o honrar vai pedir para que tratemos os nossos pais com bondade, com honestidade, com dignidade que eles merecem. Além disso, a gente sabe que esse honrai
a vosso pai e a vossa mãe, sugere que nós precisamos assisti-los nas necessidades, proporcionar o repouso na velhice e cercar eles de cuidado, como eles fizeram conosco quando éramos crianças, principalmente com aqueles pais envelhecidos e que não têm os recursos financeiros que eles necessitam. Aí é que se demonstra a verdadeira piedade filial. E muitos pensam que estão fazendo uma grande coisa, dando o alimento para os pais quando eles não conseguem se manter, deixando, quem sabe, o pior cômodo da casa ou um puxadinho lá, porque os pais não têm as condições necessárias, não têm onde morar, e reservam para si os melhores cômodos e tudo que tem de melhor, enquanto que aqueles pais já envelhecidos e enfraquecidos ficam lá, meio que relegados, só se mantendo até que a vida do corpo físico se acabe. Então, e muitas vezes também a gente conhece famílias em que os pais contribuem com a sua aposentadoria para manter, às vezes, aqueles filhos e até netos, avós que criam netos, que cuidam e que trabalham muito para dar conta desses cuidados todos, quando, na verdade, já tem o corpo físico enfraquecido, envelhecido, e muitas vezes os filhos, jovens, netos, jovens, com toda a vitalidade, relegam a esses pais, a esses avós, todo esse trabalho. Então, que a gente sabe que o honrar, o amar, é proteger, é facilitar para eles, e não judiar deles. Porque é como diz lá no Evangelho, será que a nossa mãe, ela vendeu o leite quando ela nos amamentava? Será que ela cobrou pelas vigílias? Porque nós, como pais, como mães, nós sabemos do quanto há de preocupação e desespero a esse pai, a essa mãe, quando um filho está doente. Muitas vezes gastando o que tem e o que não tem para buscar o auxílio necessário, além dos gastos, quantas coisas, de quantos programas, de quantas coisas que que os pais se privam na vida para poder, né, dar a esse filho. Então, nós não devemos, em função disso tudo, nós não devemos somente o necessário a eles, nós devemos também solicitudes e cuidados amáveis, que seriam como que os juros daquilo que eles têm como pagamento de uma dívida sagrada. E nós devemos aos nossos pais a oportunidade da vida física, que é tudo o que nós precisamos nesse momento. Nós hoje estarmos aqui é porque eles nos permitiram, viemos por intermédio deles e sabemos de quantos espíritos têm a necessidade de virem para a Terra e que ficam aguardando. E nós estamos aqui, eles nos proporcionaram o nosso corpo físico e às vezes a gente ainda ouve alguém dizer, mas eu não pedi para nascer. E a gente sabe do quanto a nossa existência terrena é necessária a essa nossa evolução. E a gente já leu sobre isso, que lá na espiritualidade, nessas nossas idas e vindas enquanto espíritos eternos, a gente sabe que lá a gente continua estudando, buscando, se aperfeiçoando. É como que estarmos estudando na faculdade, mas aqui é o estágio. É onde a gente coloca em prática o que a gente aprende. Então, da necessidade de estarmos aqui. E olha só, estamos aqui porque eles nos proporcionaram esse momento. Honrar o pai e a mãe, então, significa que nós precisamos olhar para os nossos pais sem filtros de julgamento. Apenas olhar como aqueles que nos concederam a vida, que nos permitiram estar aqui. E se a gente pensar assim, mas o meu pai queria que fosse diferente, a minha mãe isso, que a gente pense que, se nós quisermos mudar alguma coisa nos nossos pais, é melhor nós pensarmos em mudar em nós mesmos. Porque nós temos mais tempo, mais condições
não é mesmo? Do que eles. E ainda temos mais tempo aqui na Terra. E ainda eu quero acrescentar que nesse honrar pai e mãe significa honrá-los já lá na hora derradeira deles, quando eles precisam muito, quando eles estão envelhecidos e enfraquecidos. Quem tem a paciência de ficar com o seu pai e a sua mãe nessa condição, 1 dia, 2 dias, 3 dias, leva no médico, sai do médico, leva para os exames, pega o resultado dos exames, cuida da alimentação, leva lá, sabe? Então, põe no sol, tira do sol para tomar um Isso. solzinho. Não esquecer ela no sol. e daqui a pouco, Mauri, quando eles se vão, o que nós temos que fazer? Continuar honrando, orando por eles, desejando que estejam bem, pedindo para que eles consigam ter esse discernimento lá na espiritualidade para continuarem. Isso eu acho que entra também em honrar o nosso pai e a nossa mãe. Tudo isso. Honrar agora, honrar depois, mesmo porque nós vamos ver depois de que nós já estivemos juntos, quem sabe, em outras vidas e ainda estaremos em tantas outras. Eles são os nossos afetos, então. São aqueles que nós precisávamos ter como pais. Por isso, honrá-los. Por isso que você disse, abri um parênteses, você disse assim, a pessoa diz, eu não pedi para nascer. Então, poderia esclarecer, a pessoa pediu para nascer? Olha, no lado, Mauri, pelo ângulo espírita? Eu penso que pediu e implorou, né, Dalpiva? Sim, o plano espiritual, no plano espiritual, quando nós estamos lá todos, chega um momento em que aqueles espíritos que têm consciência e que estão preparados no plano espiritual, eles pedem para vir, né? Eu já me sinto em condição de uma nova jornada terrena. Então ele encaminha o seu pedido aos benfeitores espirituais, que são os responsáveis pelo processo reencarnatório, e fazem no plano espiritual o encontro do futuro filho com os pais. Os pais em desdobramento durante a vigília do sono. Eles são... O espírito vai ao plano espiritual e se encontra com o futuro filho. Há eu não sei, agora não recordo a obra, em qual é a obra que está, do Chico Xavier, que relata um processo reencarnatório de um espírito que tinha assassinado o pai em jornada anterior, futuro pai em jornada anterior, de anos e anos e anos passados. E quando os pais estão lá, e a espiritualidade está falando para eles do processo reencarnatório, o homem fica muito nervoso, o seu espírito fica muito nervoso. Ao que o filho estava vendo tudo isso. E aí o filho vem, se coloca de joelho na frente do pai e pede perdão, porque ele tinha assassinado o pai para ficar com a mãe. Ele não era do âmbito familiar, aquela família. Então todos esses encontros são programados, não é um acaso. Realmente nós pedimos para nascer, nós pedimos para retornar. E retornamos no ambiente em que nos é propício, conforme Chico Xavier nos disse. Nós nascemos na família que precisava, nas condições financeiras, nas condições de intelectualidade, das condições ambientais de que necessitavam para cumprir nossa missão. Obrigado, então, Celso. Muito bem se colocado as informações aí do... interpretação do honrai vosso pai e mãe. Mas a palavra piedade, Celso, muito bem colocada, as explicações. Eu acho que essa piedade filial poderia nos ajudar também, Celso, só com na tua experiência, o que pode ser dito? O que é piedade filial? Qual é o significado? A palavra piedade, conforme diz aqui, é essa honrar o pai e a mãe. Esta é a piedade filial. Nós temos os cuidados... Eu acho que é assisti-los, né? Assisti-los nas suas que necessidades. É mais forte do que honrar. Ou seja, se tu não sabe o que é honrar, tenha piedade deles. Seja piedoso. A palavra piedade já diz, né? Tenha piedade. De assisti-lo nas suas necessidades. Claro. Nas suas necessidades mínimas necessárias. Como a Loine falou, não reservar o quarto do fundo da residência num ambiente, vamos usar uma expressão entre aspas, às vezes um pouco inóspito, né?
para acolher os pais, mas dar aos pais, evidentemente que dentro das condições de que cada um tenha, né? Mas quantos têm condições e não as dão? Não acolhem os pais. Porque a Lorne falou da questão que eu não pedi para nascer. Mas gostaria de abrir um parênteses aqui para falar da questão do aborto. Uhum. Quando há uma campanha no sentido de que se regularize o aborto, se normalize o aborto, se tem uma lei favorável ao aborto. Mas como uma lei favorável ao aborto? Se a partir da concepção nós temos ali um ser humano. E já com a presença do Espírito. Presença do Espírito, um ser humano. E toda uma programação espiritual. Sim, toda uma De programação. reencarnação, de resgate. Daquele pai, daquela mãe, daquela família. Então, a partir do ato da concepção, o que vai ser, nós não vamos acrescentar mais nada ali. O que vai ser é uma multiplicação celular e diferenciação celular. Não há não, agora, uma semana depois tem que injetar isso. Não, está pronto ali o ser humano. Ele só precisa se multiplicar e diferenciar. Então, não é porque até 3 meses, até 4 meses, até 14 semanas, 12 semanas, você pode fazer. Ali já tem um ser humano, com o seu espírito, esse espírito já está imantado esse corpo. Desde o ato anterior à concepção já está programado. A espiritualidade já programa isso. Agora os pais voltam para e vão ter a relação sexual que não é assistida pela espiritualidade, né? Para que ocorra a fecundação. Então, essa é a ação da espiritualidade. Então, a questão do aborto, nesse momento, é um crime. Eu vi agora também um depoimento, né, de uma pessoa que a namorada ficou grávida e o namorado queria que ela tirasse, ela não tirou. E aí, depois que nasceu, ele foi visitá-lo. Aí ela pegou o filho, entregou nos braços dele, agora tu pode matá-lo. Uhum. Porque é só diferença de tempo. É. Certo. Eu mato hoje, eu mato ontem, eu mato amanhã. Exatamente. Então, este amor que deve ficar, esta piedade com os pais. Especialmente os pais que necessitam dos cuidados, independente da situação financeira da unidade familiar. Tenha sempre um pensamento de carinho com eles. Carinho, bondade. Olha, só essa questão nós passaríamos não só esse programa, né? Horas e horas. Muito obrigado, Celso. Muito oportuna, agradeço pela participação. Celso, qual é o papel dos pais segundo o Espiritismo? Nós vamos nos socorrer aqui do Livro dos Espíritos, nas questões 207, 208, 209, 210. Na questão 208, Kardec pergunta aos espíritos, formula a seguinte questão: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre a dos filhos após o nascimento destes? Muito grande a resposta. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso de uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, a palavra missão, desenvolver dos seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, não é após o nascimento. Desde o momento da concepção, anterior à concepção, os pais já deviam ter este carinho para com o futuro filho. Decidimos, o casal, a ter um filho. Vamos, então, buscar a espiritualidade, fazer as preces direcionadas ao plano espiritual. Que a espiritualidade nos conceda esta graça da gestação. Não estamos pedindo espíritos com saúde ou não, que não é um direito nosso, mas um espírito que venha e com quem nós temos um compromisso de jornadas anteriores para cumprir essa missão. Então, e aí nós como os pais temos que dar todo o carinho para ele, toda a atenção.
independente da hora que nós vemos o nascimento, se vem com alguma deficiência, portador de alguma anomalia, nós temos que ter carinho, ter amor por essa criança. Ele é nosso filho. E a partir de então, eu vou dar-lhe o atendimento que eu tenho, as minhas condições financeiras me permitem. Né? E em relação da Alpiva a esses filhos especiais, né? Eu penso que a missão dos pais ela é mais grandiosa ainda em atender esses filhos que dão às vezes muito trabalho, mas que a gente sabe que na espiritualidade nada é por acaso, né? Então, quem sabe aquela deficiência, aquele filho, era bem para aquele pai, era bem para aquela mãe, são eles que têm as condições necessárias e eles são preparados e eles dão conta, porque muitas vezes quem está de fora diz, meu Deus, eu não conseguiria, como é que você tem força, como é que você consegue? Sim, o pai e a mãe conseguem, às vezes, diante do desespero, da tristeza, da deficiência, da dor, da doença, eles ainda agem com calma, muitas vezes com naturalidade, e eles dão conta da missão deles, né? Então, é todo um preparo, é uma grandiosidade, eu penso. Porque no plano espiritual, esses pais estiveram envolvidos com o processo reencarnatório dessa criança que vem com essa deficiência de jornadas anteriores, sim, de encarnações anteriores. Os pais tiveram, de alguma forma, no teatro que ocorreu aquele episódio, que agora o filho tem que vir com essa deficiência. Os pais participaram desse processo, dentro da visão espírita. Então, é muito importante essa questão de que os pais tenham este cuidado para com os filhos. Né? Bom, tem mais uma questão aqui. Na 207, frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física, transmite também alguma semelhança moral? E a resposta é não. Pois tem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Então, os pais transmitem aos filhos uma semelhança física e não uma semelhança moral. Porque de onde vem então as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? São espíritos simpáticos. Afins. Espíritos que vêm numa unidade familiar juntamente com outros que têm conflitos, para neste cadinho poderem se harmonizar, se ajustarem, os pais tolerando, os filhos tolerando, para se ajustarem, para avançarem espiritualmente nesta questão. E na questão 209, por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? A resposta é, um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos os dirija por um caminho melhor, e muitas vezes Deus os atende. Então, um espírito que teve na encarnação anterior uma vida desvirtuada, uma vida afastada do Evangelho do Cristo, ele pede agora para vir num ambiente familiar bom, um ambiente familiar organizado, um ambiente familiar estruturado, para, pelo exemplo dos pais, ele poder superar essa sua dificuldade. E quando temos aqui, nós conversando com a Loina agora, ela relatava, não vamos falar o nome, um episódio de um jovem que, com nível superior, formado, tudo, que provavelmente tenha se consumido no álcool. Quer dizer, não conseguiu vencer, embora a unidade familiar que ele veio desse o suporte. Para evitar isso. Para evitar isto. Então, imagina a condição de devedor desse espírito. Vai ter que vir numa próxima jornada com dificuldades muito maiores para poder superar essa dificuldade. Né? E na questão 910, pode os pais, por seus pensamentos e preces,
atrair para o corpo do filho um bom espírito, em vez de um espírito inferior? E a resposta é não. Daí que os pais têm que, ao se prepararem para uma gestação, devem pedir à espiritualidade que encaminhe ao seu seio o espírito de que necessita para eles, e não um bom espírito. Porque não, eu só quero espírito bom. Eu só me conto. Daí está no lugar errado, né, Dalpiva? Não, daí a gente já estaria num plano melhor, num planeta melhorado, né? Aqui a gente sabe que é aprendizado, que é prova. Nós estamos num mundo de provas e expiações, então eu tenho que receber aquele espírito que o Pai me enviar, porque faz parte do meu processo evolutivo. Um mau espírito serve também para ensinamento para os pais. Né? Certamente. Mas pode tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhe foi confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma prova para os pais. Então, esta é a questão. Então, respondendo, qual é o papel dos pais segundo o Espiritismo? O cuidado com os filhos. Desde a preparação para a gestação, durante a gestação e depois do nascimento do filho, os pais têm responsabilidade neste cuidado, neste trato dessas questões. E eu penso, Dalpiva e Mauri, tenho certeza, que depois que eles se vão também, o cuidado, a prece, a condução, o desejo de que continuem bem, de que estejam em paz, de que entendam o processo, de que continuem buscando a sua evolução, tudo isso é eterno, eu penso que é eterno. São esses laços, né? São os laços. Tem um laço do Divaldo que ele fala numa palestra dele, que ele sempre tinha lá numa cadernetinha uma meia dúzia de nomes que ele fazia prece diária. E uma vez ele viu a notícia de um senhor que se jogou embaixo de um trem lá no Rio de Janeiro. E ele colocou o nome ali. E fazia prece. E 15 anos depois, 20 anos depois, numa noite que ele estava muito angustiado, Divaldo, muito angustiado, de repente aparece um espírito para ele. E o espírito pergunta, por que angustiado? Qual é o problema? Mas o Divaldo diz, mas eu não lhe conheço, quem é o senhor? Eu sou aquele que há 15 ou 20 anos passados, não recordo, mas é um tempo semelhante, que me suicidei. E depois do meu enterro, a minha família nunca mais se lembrou de mim. E neste período todo, só o senhor fazia prece por mim. E eu recebia lá suas energias. São 15 anos, e que o Divaldo não se deu conta, não percebeu que aquele nome permanecia na sua caderneta, fazendo orações para esse espírito. E hoje foi permitido vir aqui para te tirar desta situação, te auxiliar, te mostrar que a tua ação tem sido positiva. Por que está com essa questão da angústia, né, naquele tal momento? Porque o Divaldo sempre teve também os momentos de angústia dele, né? De toda a obra que ele fez, né? Como qualquer ser humano. Qualquer ser humano, né? Então, depois da morte, nós temos que continuar lembrando nossos pais, com carinho, com atenção, né? Uhum. Então, só para esclarecer ao ouvinte, que está hoje ligando o rádio pela primeira vez e ouvindo o programa Hora Espírita, o que nós estamos falando de Jesus, de Deus, estamos falando do 5º mandamento da lei de Deus, Moisés, honrai pai e mãe. O que o Dalpiva leu está no livro dos Espíritos, são várias perguntas e respostas ditadas a Allan Kardec. É um livro que, mesmo que você não seja espírita, a gente acredita que seria importante conhecê-lo, pois é uma obra que está aí à disposição. E a gente não pode fazer que nem a avestruz, enfiar a cabeça embaixo da terra. A gente tem que ler e aí ou assimilar ou desprezar a informação. E a outra coisa que é muito importante, não atribua ao acaso a existência humana e a existência do universo. Não, nunca. É muita insensatez você achar que tudo é obra do acaso e que tudo começa com o nascimento material e com a morte do corpo físico. Não faça isso para a sua vida. Procure se instruir, procure ver o outro lado, o lado espiritual.
A Lorete aqui está nos ajudando. A Lorete disse para nós que a reencarnação de Segismundo, que o senhor comentou, Celso, consta no livro Missionários da Luz. Ah, tá. Obrigado, Lorete. Nas participações aqui, olha, Alceu Manuel Filho. Olha o relato dele. Ele diz assim: eu, o Alceu, visitei o asilo Padre Cacique em Porto Alegre e falei com uma senhora de 75 anos, que tem 4 filhos, 2 médicos e 2 que vivem no exterior. Há 10 anos atrás, colocaram ela no asilo e nunca mais foram visitá-la. Aí ele bota assim, ele escreve aqui: é de chorar. Concordamos, né? É de chorar. E também aqui, gente, olha, tem bastante. A Lia, Carla, Clenir, Eunice, todas dando bom dia. O Reuvaldo, Nelson de Souza, nosso amigo também lá, dando um bom dia, bom final de semana. Jussiele, Solange, Lucas Venâncio, do Passo dos Fortes, Marisa Borges. A Fernanda Maranhão, ela diz: bom dia a todos os seres de luz. E que Deus sempre abençoe a todos vocês por falarem sobre Ele, Deus. E bom dia também do Jair Nunes Barbosa. Ele diz que é bom dia, Joana de Ângeles, na audiência nos sábados. A Ivani, a Sônia, que diz que Deus, em nome de seu Filho Jesus, nos abençoe sempre nessa contínua caminhada. Obrigado. Daí tem da Sara, Jairo, Eusébio, Carlos, João. Meu amigo, tem bastante gente aqui hoje. A Elisete, a Míria, Ondina, Elida, Jussiele, Elisete Boita, Cleci. E aí vai, né, gente? Sandra Regina, Marcos Anete, Rose de Góis. A Lorete também continua dizendo assim: ó, almejamos que todas as famílias ouçam estas reflexões, né? E que tenhamos responsabilidade para com os pais em família. A Fernanda, de novo, ela diz: os filhos podem ter 2 chances, com outras pessoas, outros pais, é permitido. Expressas ao sanar amor que deveria ter dado aos pais. É uma pergunta, vamos entender. Os filhos podem ter 2 chances. Com outras pessoas, outros pais, deve ser aqui, é permitido. Então, expressas ou sanar amor que deveria ter dado aos pais, empregando a outras pessoas, será considerado que aprendeu sobre amar e honrar pai e mãe. Está um pouco embaralhada com... Mas eu acredito que ela está dizendo assim: dá para transferir o amor que deveria dar aos pais para outras pessoas, Celso? Não, eu acho que o amor que você tem aos pais é um amor exclusivo aos pais, né? A menos que os pais já não estejam mais, né, Dalpiva, e que aí eu penso que ela possa ter, nesse caso, outras pessoas que ela considere como pais. É uma possibilidade? Sim, né? Os pais adotivos, sim. Se nesse caso os pais já partiram, né, você pode adotar ou ser adotado por os pais adotivos, né? E aí, claro, você tem que destinar amor a essas pessoas também, né? Amai-vos, atendendo o convite de Jesus, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso. Então, trata-se do amor independente, né? Se é para pai, para mãe. Se não tem oportunidade agora, vai ter de aprender esse amor sobre pai e mãe. E todo amor é válido, toda forma, né, de aprendizado do amor é válida. Eu acho que responderam, porque ela agora complementou. Ela quer saber assim: a pessoa não deu o amor. E daí os pais, digamos, já se foram. Aí agora ela quer uma segunda chance como forma de aprendizado, porque já não dá mais, não tem mais tempo. Eu até lembro de uma música que diz assim, Eric, do grupo, diz que eu daria tudo para ter você de novo. Lembra aquela música? Sim. Eu daria tudo, daria minha casa, minha vida, só para tocar em você de novo, porque você já foi. Maurinho, né? Então, talvez aí nesse caso... Tudo é uma continuação.
O que não se fez agora, se fará lá na espiritualidade ou se fará numa nova existência. Tudo é contínuo, tudo está interligado. E eu penso que esse honrar, como eu havia falado no início, pode ser daquele pensamento de amor para com eles na espiritualidade, porque eles sentem, eles vibram nessa faixa de amor enviada pelos filhos através das preces. E eu penso que não é, e que ela, enquanto mãe, então, enquanto tia, avó, amiga, ela pode estar aprendendo sobre esse amor e fazendo o máximo que ela possa para os outros, já que os pais não estão aí. E que por eles seja impressa em pensamento. Ela e terão pode, oportunidades. Sim, ela pode, a qualquer momento eu posso começar a fazer um novo fim. Né? Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora para fazer um novo fim, nos dias Chico Xavier. E ela pode começar agora pedindo perdão para os pais, que já estão do outro lado. Direcionando o seu pedido de perdão sincero, o seu reconhecimento pela falta que cometeu. E inicia aí um processo de aproximação com os pais. Exato. E a prece para que os pais estejam bem, que os pais sejam acolhidos no plano espiritual, que possam superar também essas dificuldades. Porque nós não somos perfeitos, a qualquer momento nós estamos falhando, né? Então falhou, mas no momento em que eu identifiquei a minha falha e começo a caminhar em direção à luz... É isso. Creio que foi bem respondida a Fernanda, qualquer coisa, coloca aí, Daniel. E um abraço para o Ailton e para a dona Iraci Lang. Estamos com o programa Hora Espírita Honrai Pai e Mãe, 8h43. 8h43. Loine, a doutrina espírita nos ensina que há duas espécies de famílias, pelo laço espiritual e pelos laços corporais. Já foi dado umas pinceladas a respeito disso, poderia complementar? Sim, já acabamos falando, né? Porque os assuntos, eles se misturam e vão e vêm. Então, nós sabemos, de acordo com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que os laços do sangue, eles não criam forçosamente liames entre os espíritos. O corpo, nós sabemos que procede do corpo, mas o espírito, ele não procede do espírito, porque ele já existia antes da formação do corpo. Então, não é o nosso pai quem cria o nosso espírito. O nosso espírito, que é esse espírito eterno, que já teve tantas vezes na Terra e virá outras tantas, como eu costumo dizer, esse espírito é eterno, foi nos dado essa oportunidade dessa vida, da vida, então, desse espírito, fomos criados por Deus. Os nossos pais aqui da Terra, eles fornecem o nosso invólucro corpóreo. Mesmo que eles não tenham originado o nosso espírito, que é o que permanece, eles têm, os nossos pais, a obrigação de conduzir os filhos, de auxiliar para o seu desenvolvimento intelectual e moral e fazer com que esses filhos progridam. É o papel dos pais. Aqui, o Dalpiva leu ali as questões do Livro dos Espíritos, e eu quero também ler uma que tem a ver com esses laços, então, espirituais da família. Na questão 204, é onde tem o título Parentesco e Filiação, lá do Livro dos Espíritos. A questão que Kardec faz aos espíritos é: uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Quer dizer, já somos parentes? Antes? E os espíritos respondem: não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Quando os espíritos encarnam numa mesma família, sobretudo com parentes mais próximos, eles são espíritos simpáticos entre si, espíritos afins, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros e que são separados por antipatias igualmente anteriores, a fim de servir como uma prova, um aprendizado.
A família espiritual, como nós vimos, ela é ligada pelo laço do espírito que não se perde depois da morte, ou mesmo durante a vida terrena. As famílias, pelos laços espirituais, elas se fortalecem pela purificação e perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. Olha só, eu penso que nós devamos ter na espiritualidade muitos da nossa parentela espiritual olhando por nós, nos acompanhando essa existência. E penso que daqui a pouco, quando a gente também voltar lá para essa parentela espiritual, aí nós vamos lembrar, nós vamos nos abraçar, e aí, daqui a pouco, aqueles que estão lá, vai ser a vez deles de virem. E assim, os laços, eles se fortalecem, ao invés de se romperem com essas reencarnações, porque eles vão ficando espíritos afins, com o mesmo gosto, a mesma vibração. E às vezes, aqui na Terra, eles não são os nossos parentes, às vezes, de laços consanguíneos. Por exemplo, daqui a pouco eu tenho num amigo, numa amiga, uma afeição, a gente combina tão bem, e ele não é da minha família. Às vezes, mais do que da família aqui, né? Da família aqui. Da família de sangue. Mas pode ser da espiritual. Exatamente. Penso que sim. E os que ficam lá, ficam orando e torcendo pela nossa vitória aqui. Exatamente. E tem um processo de sofrimento muito grande quando nós nos afastamos dos ensinamentos do Cristo. Certo. E há um sofrimento no plano espiritual. As guerras, as lutas que tem, a espiritualidade passa por um processo de sofrimento muito grande. Celso, se tu me permite, a Loine coloca muito bem sobre, e está se complementando, os laços, os corporais, com os espirituais, e nós poderíamos já então falar dos pais adotivos, porque, né? Uhum. Eu acho que encaixa nesse momento perguntar em relação aos pais adotivos, se é válida também essa lei, ou seja, os filhos também têm que honrá-los, tendo em vista não terem sido por eles gerados. Será que ali não entra um pouco de parentela espiritual também? Tá, eu quero pedir só um minutinho para concluir aqui da família corporal, porque eu acabei falando da família de laços espirituais e não da corporal. A corporal, então, que é ligada apenas por laços consanguíneos, né? Que é uma união que se apresenta mais frágil, às vezes ela se perde mesmo aqui durante a existência física. Então, só que a nossa família, ela sempre tem uma razão de ser, né? Então, por mais que a nossa parentela seja apenas de laços corporais, olha só, como tudo tem um propósito, é bem provável que no futuro, com o passar do tempo, esse familiar que hoje é meu familiar apenas de laço corporal, venha a se tornar o meu familiar, a minha parentela espiritual. Porque tudo tem um objetivo, né? O aprendizado. Daqui a pouco tem alguns espíritos, algum na minha família, que é muito mais evoluído, muito melhorado, que veio para auxiliar aquela família. Daqui a pouco tem um outro que parece que não pertence para aquela família, de diferente. É a ovelha negra. Veio para aprender. Tudo tem um propósito. Sim. Sim, já concluí. Obrigada. Então, Celso, com relação a pais adotivos, já que ela falou de parentela espiritual, né? Guarda a certeza que os espíritos que chegam ao teu lar na condição de filhos têm algum tipo de ligação contigo, sejam ligações de remotos passados ou de recentes experiências tuas pelo mundo. O fato é que tem vínculo com os teus rebentos. Então, nós temos, não é o acaso, não, pega uma criança, vou pegar essa criança aqui para cuidar, como um bibelô, ou como um animalzinho. Não. Se há um propósito no âmbito do casal, de adotar um filho com carinho, com amor, não para completar um vazio. E também a adoção deveria ser no sentido de não pedir uma caracterização de uma criança
perfeita. E aí nós vemos muitos estrangeiros adotando, às vezes aqui no Brasil, crianças com deficiência, com defeito, com problemas. E os levam e os criam. Então nós temos que ter este cuidado de não exigir que a criança que eu quero adotar tenha a cor tal, o cabelo tal, as condições tal, a saúde tal. Lembro-me de um amigo aqui de Chapecó que adotou uma criança e aí, quando viu a criança, ficou apaixonado pela criança. Mas a criança parece que apresentava algum probleminha. E aí eles foram receber a criança e passaram no médico. Receberam aqui numa cidade vizinha. E aí o médico diz, aqui está o prontuário do bebê, o probleminha que ele teve, que ele tem que cuidar, tal, essas coisas todas. E aí o pai diz, não, mas quem vai cuidar é o senhor. Como eu? Não, vamos trazer aqui para o senhor cuidar. E o filho é nosso. Não tem problema, para mim não tem problema de saúde. É um jovem hoje, já adulto, casado, belo exemplo, com profissão. Então, no momento em que o médico fez um registro do problema da criança, ele disse, não, já é nosso filho. E o senhor vai cuidar. E levava ele lá mensalmente, periodicamente, para fazer os acompanhamentos. Então, é isto. Uma vez que tenhamos o equilíbrio suficiente para dialogar lucidamente com os teus mentores espirituais, enquanto te preparas para a nova reencarnação na Terra, como eles irão te acompanhar a trajetória durante todo o tempo terrestre, apresentar-te-ão as possibilidades para novos cometimentos. Então, o espírito que vai reencarnar aqui, e que já sabe que vai ser doado, a família que vai receber esta criança vai ter deve ter todo este entendimento. É correto pensar o pai, a mãe que está se preparando para ter uma adoção, ele saber que esse filho vai ser de acordo com o que o plano espiritual havia planejado? Ele pode pensar assim? Ou é meio vai para o acaso? Bom, aí eu não tenho conhecimento de como é que o pai pensa nesse sentido do plano espiritual. Eu sou candidato à adoção, eu vou receber uma criança. Certo. Essa criança não veio por acaso. Não. Nunca, né? Essa criança não veio por acaso. É o plano espiritual. Há o plano espiritual trabalhando para que... Agora, como eu vou receber? Se eu vou receber para... porque nós temos a nossa casa meio vazia. A outra questão que trata esta mensagem que eu estava lendo aqui, que é do livro Minha Família, o Mundo e Eu, do Raul Teixeira, citada pelo espírito do Camilo, ele também faz referência aqui que eu não devo tratar... Eu tenho 2 filhos. Este aqui é adotado. Não, é filho. É filho. Eu tenho 2 filhos. Mas como é que são tão diferentes os filhos? Não, é que este é filho do coração. E este é filho meu. Filho do coração, quer dizer, os 2 são filhos. E dar conhecimento à criança que ele é filho do coração. E não fazer distinção na hora de dar o amparo, o apoio, a educação, o colégio, os brinquedos. Mesmo porque, né, amigos, a gente já ouviu alguma história semelhante de que os pais tinham os filhos legítimos e que quem acabou assistindo os pais na velhice foi o adotivo. Exatamente. Então a gente sabe que nada é por acaso. Não. Nada é por acaso. Nada. Essa é uma questão, então, crucial nisso aqui. Não te descuides nessa observação, levando em conta que poderás receber no lar, como teus filhos, criaturas que se acham em processo de ásperos resgates e que, por isto, não demonstrarão nenhuma habilidade para essa tarefa de especialização científica ou artística. Então, o programa trazido ao mundo pelos filhos, alguns vêm com a ação de ter uma ação na área científica, na área tecnológica, outros não. Outros não vão conseguir avançar na área da ciência, na área da tecnologia, vão ter suas deficiências. Se eu acolhi eles no meu seio, é meu filho. Essa que é a importância do tema.
8h56. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa. E se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook Hora Espírita Chapecó. E reveja desde o início. Pedimos agora licença para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nostra Casa e a Escala Construtora no ano do seu 30º aniversário. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema Honrai Pai e Mãe, 8h57. E nós gostaríamos de lembrar que as 6 casas espíritas filiadas à Federação Espírita Catarinense já voltaram às suas atividades presenciais. Busque nossas redes sociais e verifique os horários e o local mais próximo de você e aquela que se afina com você. Nós temos o Amor e Caridade, no bairro Palmital, Leucádio José Correia, no bairro EFAP, Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho, Bezerra de Menezes, no Passo dos Fortes, Nosso Lar, no Santa Maria e Seara da Caridade, no Presidente Médici. Rapidinho, Celso Iloine. Qual orientação, de acordo com a doutrina espírita, nós podemos dar para os filhos que têm os seus pais que não trataram bem eles, não terem sido bons ou ainda não são bons para eles? E também aqueles que os filhos não tratam bem os seus pais. Então seria quase que um recado para os pais que não estão tratando bem os filhos e o recado para os filhos que não estão tratando bem os pais, né? O que a orientação espírita pode dar a isso? Luane. Sim, o Evangelho ele nos diz que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo e que revolta sempre os corações honestos, mas que a ingratidão dos filhos para com os pais, elas apresentam um caráter ainda mais odioso. Palavras lá do nosso Evangelho. Nós precisamos entender que os nossos pais, eles são também os nossos parceiros nessa jornada evolutiva. Daqui a pouco, os nossos pais, eles, quem sabe, ainda são um espírito que ainda estão um pouquinho mais atrasados do que nós mesmos, do que os filhos, quem sabe. Nós somos todos iguais, nós estamos todos no mesmo barco, no mesmo planeta, todos aprendendo, vivenciando provas e expiações necessárias à nossa evolução. A diferença é que eles vieram fisicamente antes, que eles nos proporcionaram a oportunidade da vida aqui, desse corpo físico, mas o aprendizado ele é incessante, tanto para eles quanto para nós. E o que a gente poderia dizer? Faça para o outro o que você gostaria que fosse feito por você. Você quer ser perdoado pelas suas faltas? Como é que você quer que os outros te vejam? Faça isso também. Se os pais não foram bons pais, eu acho que isso tudo já podemos virar essa página e vamos buscar nós sermos bons pais então. Porque nós somos o exemplo para os nossos filhos. E eu sei que quem tem netos fala que os seus netos também é um amor incondicional. E daqui a pouco os nossos filhos vão estar tratando os filhos deles como nós tratamos eles. E a gente vai participar disso tudo. A gente vai ficar contente, vai ficar feliz ou vai sofrer com isso tudo.
Então vamos sempre ter em mente aquilo que Jesus nos dizia: faça para o outro o que você gostaria que fosse feito por você. É verdade que alguns pais menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas não compete a nós, filhos, fazermos qualquer crítica, qualquer contestação aos pais, porque temos os pais que merecemos para a nossa caminhada. Então, não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez hajam merecido esta jornada reencarnatória com estes pais, né? Então, a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo é os pais amar os filhos. Né? Então, essa é o recado, essa é a informação. Chegamos então ao final de mais um programa Hora Espírita, hoje com o tema Honrai Pai e Mãe. Agradecemos a sua audiência e também aos amigos Loine e Celso. Loine, muito obrigado. Abraço a todos, muito obrigada. Celso, muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes. E agradecemos também a toda a equipe, a direção da rádio e também ao João, a equipe técnica, e desejamos a todos um ótimo dia, um ótimo final de semana, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até sábado que vem. Agora vem aí